Oi, tudo bem? Eu me chamo Marcela, eu sou aluna de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu e meus colegas Pedro Henrique e Felipe Toshi estamos aqui para explicar hoje um pouquinho mais para vocês sobre um instrumento urbanístico super importante que se chama transferência do direito de construir. Mas o que é esse tal importante instrumento urbanístico que eu falei? A transferência do direito de construir nada mais é do que um instrumento urbanístico que tem como principal função garantir o aproveitamento econômico ao proprietário de um imóvel que esteja localizado em uma área onde houve limitações do direito de construir. Isso é um local onde não podem ser feitas construções até o limite do coeficiente básico de aproveitamento do terreno definido pelo plano diretor daquela área. Ah, mas o que isso quer dizer de maneira simplificada? Por causa desse instrumento urbanístico, proprietários de imóveis tombados, que estão localizados em zonas com potencial construtivo muito maior do que o que poderia ser efetivamente construído por causa do tombamento, podem transferir essa diferença desse potencial construtivo que não vai poder ser totalmente explorado nesse lote que ele possui e que foi tombado para um outro lote, minimizando ou mesmo até anulando as perdas financeiras que esse proprietário sofreria. Dessa forma, o Estatuto da Cidade prevê dois tipos de transferência do direito de construir. A primeira é interlocativa, onde um proprietário, o mesmo proprietário que possui dois imóveis, cujo um deles é tombado e ele não pode explorar todo o direito de construção que esse imóvel teria, transfere esse direito de construir para um outro imóvel que também é dele. Já a segunda é a intersubjetiva, onde um proprietário aliena, ou seja, vende o direito de construir de um imóvel que ele possui e é tombado, que não poderia ser completamente explorado, para um outro proprietário usar em um outro terreno que aquele proprietário tenha. O objetivo principal desse importante instrumento urbanístico é evitar que um proprietário deixe de fazer as devidas manutenções ou acabe atrapalhando o trabalho de preservação do seu imóvel que foi tombado por uma insatisfação com as possibilidades de redução de ganhos financeiros do seu imóvel, visto que ele não vai poder aproveitar todo o potencial construtivo que aquele imóvel tem. É necessário ressaltar também que, caso seja autorizado pelo município a utilização da transferência do direito de construir, é imprescindível que verifique-se no plano diretor as áreas que estão aptas a receber todo esse potencial construtivo que está sendo transferido. É necessário também definir índices de equivalência entre as diversas áreas da cidade. Caso contrário, seria possível transferir o potencial construtivo de uma área barata da periferia para uma área mais valorizada do centro, o que acabaria por reforçar ainda mais desigualdades sociais já existentes. Um bom exemplo da utilização da transferência do direito de construir é o estádio de São Januário, onde a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou uma lei que instituiu a Operação Urbana Consorciada, ou OUC. Isso é, o terreno onde está localizado São Januário é um terreno muito grande, que tem um enorme potencial construtivo. Porém, um estádio não utiliza de todo esse potencial construtivo. Por conta disso, essa OUC vai permitir que o Vasco venda o seu direito de construir do estádio, transferindo ele para outra região da cidade. E isso estima-se que pode gerar uma receita de mais de 500 milhões de reais, valor esse que deve, graças a uma cláusula, ser reinvestido necessariamente na reforma do estádio. Além da manutenção do estádio, o dinheiro deve também ser reinvestido na melhoria da sua área de entorno. Isso é, a venda está sendo transformada em melhorias sociais e na preservação de um patrimônio que não exploraria todo o potencial construtivo disponível. Outro exemplo da utilização da transferência do direito de construir é o estádio Pacaembu, que teve sua concessão liberada novamente pela Justiça. O que ainda estava travando o processo era a discussão jurídica sobre o concessionário, que assumisse o estádio Pacaembu poder ou não vender o potencial construtivo, que não pode ser utilizado nessa área por se tratar de uma área tombada por patrimônio histórico. Ficou decidido, então, que os novos concessionários poderão não só vender todo o potencial construtivo que não está sendo utilizado, como também explorar as próprias instalações do estádio. Isso é, eles vão poder manter horários ínfimos de utilização gratuita pelo público e demolir a arquibancada conhecida como tobogã, onde hoje, atualmente, estão os assentos mais baratos. É importante ressaltar que no lugar dessa arquibancada serão construídas lojas comerciais, restaurantes, espaços para eventos e até um hotel. Resumindo, a venda de um potencial construtivo, que até então era um bem público, será somada a estas concessões feitas e se tornará um bem privado. Dessa forma, o principal problema que cerca toda a concessão do Pacaembu é a utilização de um instrumento urbanístico social tão importante como a transferência do direito de construir, não como uma ferramenta de conservação do patrimônio público e tombado, como ocorreu no caso de São Januário, que, graças a uma cláusula, especificava que todo o dinheiro adquirido da venda desse potencial construído não utilizado deveria ser reinvestido na sua manutenção, conservação e no entorno, em melhorias do entorno. E sim, como meio de gerar ainda mais lucro para empresas privadas que assumem a concessão do estádio. E isso é muito triste, porque utilizar esse instrumento dessa forma é o mesmo que distorcer todo o sentido dele, colocando um instrumento que até então era social a serviço do interesse privado. E é isso. Obrigada por assistir até aqui e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o que é a transferência do direito de construir e toda a sua importância para a nossa sociedade.